As oportunidades de emprego para um designer de animação vão muito além dos jogos de videogame, dos filmes e séries animadas. No episódio de hoje, você vai conhecer as possibilidades para quem se forma nessa área. Primeira jornada. Salve, salve! Eu sou a Zá Coelho e esse é o Primeira Jornada, um programa papo reto, feito pela SPM, que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre o seu futuro profissional. Eu tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Desenhar, modelar, animar... O designer de animação pode exercer diversas atividades. Para conhecer algumas delas, hoje eu converso com Leonardo Marques, coordenador de design de animação da SPM. Seja muito bem-vindo à Primeira Jornada, Léo. Obrigado, Zá. O papo vai ser muito legal. Um assunto muito bacana para conversar. E é legal quando a gente gosta de falar sobre o assunto, né? Então você vai contar aqui pra gente. Sim, tomara que o pessoal goste também. Vamos lá. Eu tenho certeza que vai. Léo, conta pra gente por que agora é um bom momento para estudar design de animação. O que essa carreira oferece de interessante atualmente? O que mudou? Conta um pouquinho do cenário atual. Bom, design de animação é uma carreira que vem mantendo um ritmo forte de crescimento ao longo dos anos. É interessante falar porque quando a gente fala de design de animação, a gente não está limitado, e eu vou dizer limitado num sentido meio que figurado, porque o mercado é enorme de animação por si só, mas de animação considero animação 2D e 3D, né? Mas aqui a gente também considera muito o mercado de games. Inclusive, muitos dos nossos estudantes, com conhecimento que adquirem em animação, vão para games, que é um mercado por si só também muito grande. E um outro mercado também que é muito atraente, que também nós acabamos formando e ajudando na formação, é de efeitos visuais para produções para TV, internet, cinema, enfim. Então, é uma formação que te permite uma vasta atuação no mercado, né? Esses dois lugares aí que você comentou já são bem interessantes, né? A coisa dos games e o outro foi o... De efeitos visuais. De efeitos visuais. Então, assim, isso tudo é muito atual, né? Então, é interessante para quem tá ouvindo saber que tem isso rolando agora. Para você ter uma noção, assim, uma consultoria que é conservadora estima um mercado de animação e efeitos visuais de 180 bilhões em 2024. E isso vai crescer a 10% por ano e a projeção é que em 2029 o mercado seja de mais de 310 bilhões de dólares, tá? Que eu estou falando, não são reais. Para você ter uma ideia, o filme que salvou os estúdios esse ano de 2024, porque não foi um bom ano de bilheterias, sabe qual foi? Foi o Divertidamente 2, uma animação. Quer dizer, as animações têm um público fiel, uma bilheteria enorme, então é um mercado gigante. E fora isso tem os streamings. A quantidade de séries que você vê nos streamings, né? Você abre o Disney Plus, Netflix, Prime, você tem uma quantidade enorme de séries, fora aquelas séries de anime japonesas, né, no mercado asiático. Então, é um mercado muito grande que oferece muitas possibilidades. E é muito legal porque é muito próximo também, né, Léo? Isso que você comentou, eu até ia comentar que eu assinei a Disney Plus esses dias, exatamente porque eu amo animação. E assim, é tanta coisa e tá no nosso dia a dia, né? A gente tem isso acontecendo no nosso dia a dia, então acho que para quem tá interessado também é legal pensar nesse ponto, que é uma coisa que tá ali. Exatamente, porque acaba que a pessoa trabalha com a sua paixão, né? É aquela coisa, né? Você trabalha gostando do que faz. Então, realmente é muito recompensador, né? Nesse sentido. E podendo depois até assistir, né? Que deve ser legal também essa parte. É, muito bacana. E, Léo, assim, então quem se forma em design de animação, você já contou aqui um pouquinho das possibilidades dentro do mercado de trabalho. Tem alguma profissão ligada a essas áreas que estão em alta? Alguma coisa mais específica que você possa trazer pra gente? Olha, eu posso falar de alguns papéis dentro de um estúdio de animação, né? Dentro de uma produtora, que você pode ser um animador 2D ou 3D, você pode trabalhar com animação tradicional, aquela quadro a quadro, porque muitas vezes, quando você trabalha com um software, ele já faz aquele between, né? Quer dizer, as cenas entre uma pose e outra, e é um mercado muito trabalhado hoje em dia, que é um mercado quase que artesanal, você fazer o quadro a quadro. Então, além disso, você pode trabalhar com stop motion, que é uma outra área de animação, os filmes do Tim Burton, né? Que são famosos, enfim. Pode ser um diretor de animação, um assistente de direção, né, de animação também. Motion design
designer, que é uma área que emprega muito, assim, porque você pega produtoras, você pega veículos de comunicação, internet, a quantidade de animações que você vê na internet é enorme. Então, o rapaz já começa trabalhando na faculdade, assim. Já tem uma demanda de trabalhos enorme e quando ele sai, a maior parte, né, ou quase todo de estudantes já sai empregado. Além de motion designer, você tem storyboarder, os próprios especialistas em efeitos visuais, artistas de conceito que a gente chama de concept artists, inclusive trabalham em filmes com pessoas normais, né, que faz a parte de concepção de cenas para depois elas serem montadas. Ah, legal. Então isso seria uma coisa mais no campo da ideia, da criatividade. Isso. Quando a gente vê no final de Mandalorian aquelas cenas que são lindas, assim, que foram as artes de conceito, né, concept arts feitas para basear os filmes de live action, né, de pessoas reais. Então, os animadores podem trabalhar, inclusive, em live action, fora a questão de efeitos visuais, auxiliando a criação das cenas. Mas, além disso, você também pode ser designer de personagem, diretor de arte, trabalhar criando o que a gente chama de assets, que são elementos de cena. Então você vai ter que desenhar um armário, tem que desenhar uma cama, são os elementos de cena. E para games a gente chama de props. Então você pode construir uma arma, um estojo, um armário, a casa do personagem. E muitas vezes você tem lojas e ambientes, mercados que vendem esses elementos que você, por exemplo, se você quiser montar uma animação, você pode, como se fosse uma loja, montar a sua casa. Então, muitos desenvolvem esses elementos em 3D, por exemplo, e colocam em lojas para vender. Então, são muitas possibilidades que você tem, e fora a parte de games também, né, que é um ambiente enorme. Você tem os skins, por exemplo, né? Os games ganham muito dinheiro com skins. Que é como fossem os props, né, que são elementos, acessórios. É uma área muito grande. Muito legal, e é uma área muito criativa também, pelo que você está contando aí. Agora você trouxe as skins, eu lembro que o meu enteado, ele ama Fortnite, e cada skin nova que aparecia era, meu Deus do céu. Socorro! Socorro, exatamente. Agora, Léo, pensando em todas essas funções aí que você trouxe, que realmente é uma carreira que está borbulhando de possibilidades, né? Existem alguns setores específicos ou tipos de empresas, você comentou um pouquinho só, mas tenta trazer pra gente um pouco mais sobre os tipos de empresas que podem contratar esse profissional, essa profissional de design de animação. Assim, de cara, quando a gente pensa numa animação curta-metragem, né, a gente pensa nas produtoras de animação, nos estúdios de animação, que vão fazer essas produções, que muitas vezes fazem trabalhos também para o mercado publicitário. Se você vê publicidade, a quantidade de elementos de animação que os anúncios, né, as propagandas das empresas usam são muito grandes. Então, a publicidade paga muito bem, né? É um mercado que está sempre muito demandante de trabalhos para os estúdios. Mas, fora isso, tem as obras autorais, tem as obras independentes que os estúdios trabalham, e às vezes eles combinam uma coisa, né? Para manter um projeto, eles combinam com projetos de publicidade, que realmente dá uma receita muito boa. Mas, fora isso, tem os veículos de comunicação. Vários de nossos alunos estão empregados no maior veículo de comunicação aqui do Rio. Tem produtoras de internet, próprias redes sociais, né? A parte de e-learning também usa muito elementos de animação para demonstrar, assim, a parte teórica, enfim. Então, outros elementos para fazer algum tipo de demonstração. A parte de games, e que tem muito entrado também, há uma tendência muito grande, a parte própria de realidade virtual, né? Realidade aumentada, realidade mista, e que é uma coisa que tende a crescer muito também. E uma coisa interessante é que o mercado do Brasil é um mercado bom e o mercado lá fora é um mercado enorme, muito grande. Muitas empresas, muitos estúdios perdem vários talentos para empresas lá fora. Isso é legal que você falou de trabalhar, inclusive, daqui lá para fora, né? Exatamente. Então, fora o fato de alguns profissionais irem para fora, para Canadá, né, Japão, Coreia, enfim, mercados muito grandes, vários continuam no Brasil trabalhando à distância e ganhando em uma moeda
mais forte. Existe uma prática já bem consolidada no mercado de trabalhar, de fazer trabalho e serviços para estúdios no exterior, estando no Brasil e ganhando na moeda lá de fora. Poxa, muito legal, né? Assim, todos os cenários que você trouxe pra gente, Léo, são muito otimistas e que acho que quem tá ouvindo deve estar ficando com vontade mesmo de ingressar nisso. Então a gente vai fazer um rápido intervalo agora, mas já já a gente volta na nossa conversa aqui com o Léo. Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Bom, eu tô de volta e comigo o Leonardo Marques, coordenador de design de animação da ESPM. A gente segue conversando sobre a carreira do designer e da designer de animação, né? Léo, a gente estava falando muito sobre possibilidades, sobre o quanto é uma carreira que tem milhões de braços e cenários otimistas aí que você contou pra gente. Mas tem um tema que sempre assusta, sempre gera aquela insegurança, principalmente se falando em tecnologia, né? Vamos falar de inteligência artificial e qual que impacto que essa nova descoberta, essa nova tecnologia tem dentro da área de design de animação. O que você pode trazer pra gente? E também, considerando isso, quais são as soft skills, as hard skills que são importantes para quem está ingressando nessa área? Legal. Não podia deixar de falar. Realmente, sempre quando a gente tem um palestrante aqui, um sócio de um estúdio criativo, eu também abordo, porque eu investigo para saber o processo de cada empresa, como está sendo alterado com a inteligência artificial. Porque cada um, enfim, trabalha de uma forma, mas é um assunto que me interessa muito para saber o quanto que a gente está tendo de impacto já no mercado com a entrada da inteligência artificial. Assim, se a gente for pensar, a gente tem nessas mudanças mais radicais de tecnologia sempre algum tipo de impacto, né? E algum tipo de receio do quanto vai afetar. Quando os computadores entraram nos estúdios tradicionais, em todas as empresas também, a gente teve muito receio. E hoje a gente fala com a maior naturalidade possível e sem imaginar sem o computador, né? Exatamente, dependendo dele, 100%. Exatamente, como vocês faziam antes do computador, enfim, eu imagino que anos à frente a gente vai também imaginar, nossos filhos vão pensar assim, como você fazia assim, antes da inteligência artificial. Mas o que eu tenho escutado dos diretores, assim, o que eu tenho lido, é que as tarefas mais mecânicas estão sendo utilizadas a inteligência artificial. E a gente tem visto isso, de certa forma, em algumas profissões, né, que ficam sendo cotadas para sumirem ou diminuírem muito a demanda, né, de emprego, de pessoas humanas trabalhando, e que a gente vê que, de fato, tarefas mais mecânicas e repetitivas são as primeiras a serem, de alguma forma, desafiadas para a entrada de uma máquina, de uma inteligência artificial. E, de fato, o que a gente vai ver vão ser produções que talvez fiquem mais rápidas, mas que a criatividade ainda vai estar acima da máquina. Hoje, se você pega um software onde você vai criar uma imagem, e você precisa de uma imagem específica, você pode fazer um prompt muito grande, muito detalhado, e você não vai conseguir ter aquela imagem que você pensou na cabeça. Você vai falar para a máquina, mas a máquina não vai conseguir chegar no ponto que você imaginou. Então, a mente humana, na questão criativa, ainda não foi desafiada nesse sentido, porque o que a máquina faz? Ela faz uma grande coleta na rede de amostras que existem por aí, de imagens, enfim, e junta isso à medida que você pede, mas não consegue ter a precisão da criação. Então, se um cliente chega com uma demanda e quer fazer um personagem, enfim, alguma coisa para a marca dele, né, com tais características e que leve em consideração tais fatores para que ajude a impulsionar a venda de negócio ou representar a sua marca, a parte sensível do artista vai trabalhar naquela linha específica. O que talvez não fosse tão preciso
se fosse uma máquina na questão da interpretação criativa. Então, o que eu vejo é que a parte criativa, tanto de roteiro, de história, quanto desenho de personagens, cenários, isso tudo, ainda não foi alterado, né? Ainda não foi impactado. Quer dizer, eu digo ainda porque, enfim, pode ser impactado, a gente não sabe o nível que vai chegar, né? Mas eu acredito fortemente que a inteligência artificial não consegue ainda chegar num nível de criatividade e demanda criativa que os estúdios trabalham. Isso é muito legal, Léo, esse ponto que você trouxe especificamente para a área de design de animação, porque a gente tem falado sobre inteligência artificial em todas as nossas conversas e cada área realmente tem um impacto específico, mas essa parte que você trouxe da criatividade mesmo, e esse exemplo que você deu, né? Eu tenho uma produtora de música e desde a época de sempre existem os bancos de música, né? Que são as músicas prontas, então é a minha inteligência artificial Exato. desde sempre. E nunca para mim foi um grande problema, porque eu pensava exatamente isso. Se a pessoa quiser uma música genérica, enfim, ela vai pegar. Não tem problema isso. Mas quando tem uma ideia específica, né, que tem, sei lá, uma visão criativa, um detalhe que veio da nossa criatividade, realmente não tem como. É a gente que faz, né? Isso é importante de lembrar também. Esses projetos dedicados a uma ideia exclusiva, assim, seguindo uma linha criativa de acordo com um briefing específico, o homem ainda lidera isso, a máquina não consegue ainda chegar nesse ponto. Então vamos lembrar que a gente tem ali uma característica que é só nossa, humana, que é muito especial, que é a nossa inteligência e criatividade, não é mesmo? E, Léo, agora falando um pouquinho mais especificamente sobre a graduação da ESPM. Como você sente que a ESPM prepara os comunicadores, os designers e as designers do futuro? O que o curso oferece que são diferenciais ou coisas que você acha interessante dividir aqui com a gente? Uma coisa que a gente preza muito desde o início da faculdade é exatamente isso, né? A gente se diferenciar da máquina, no sentido de ele começa desenhando à mão. Não começa no computador. E começa dentro de um ateliê de artes gráficas, sujando a mão de tinta, gerando experiências sem o computador. Porque o computador, de alguma forma, filtra pelo que você conhece. Quando você pega um papel, pega uma tinta, pega um pincel, pega uma tela de silco, enfim, você tem a sua liberdade livre, completamente livre. Aí a gente volta nesse ponto da criatividade, né? Que acho que é muito importante. Esse trabalho de soltar, de estimular a criatividade. E o desenho livre, inclusive, né? Porque quando você vai ao computador, você tem alguém que domina o desenho, as vistas de um objeto, né? Saber olhar de cima, de baixo, enfim, para quando vai em um programa de 3D, apesar dele se facilitar muito, se você conhece e tem essa visão espacial, facilita muito essa relação com o meio digital, o espacial, tridimensional. Então a gente preza muito essa parte artística, né? É o primeiro ponto. E o segundo ponto é a parte da técnica, assim, ok, você já domina tal, então vamos integrar essa sua criatividade com a técnica, que de fato vai ser a ferramenta que você vai usar no mercado. O curso preza muito por ter laboratórios de qualidade, máquinas com alta performance e os mesmos softwares que o mercado utiliza nos estúdios. Então, o estudante sai daqui direto para o mercado usando exatamente as mesmas técnicas, os mesmos softwares que o mercado utiliza. Então, a parte de infraestrutura da escola é muito importante, a gente valoriza e é muito orgulhoso com isso, assim, né, da qualidade. E um terceiro ponto que é bastante importante também é o DNA da SPM. O que é o DNA da SPM? É a proximidade com o mercado. Então a gente traz as empresas para falar aqui, os principais estúdios, diretores, ex-alunos para falar da experiência de mercado, como está. Essa essência da SPM, dessa proximidade do mercado, ajuda muito os estudantes, não só na relação com o mercado, no contato com estúdios de animação e ex-estudantes que estão aqui fora, ou a gente faz uma videoconferência com o pessoal que está lá fora trabalhando para passar a experiência, mas também de disciplinas como marketing e finanças, porque ele pode trabalhar numa produtora ou ele pode ele próprio montar um pequeno negócio, né? A parte de empreender, que é bastante importante também. Então, a gente trabalha os conceitos do negócio, né, do mercado de animação, diversas disciplinas de marketing para entender o mercado, entender a necessidade, adaptar a necessidade do cliente, o negócio da animação, o modelo de negócio, os modelos de negócios que existem, contratos, a parte financeira da empresa dele, né, uma vez ele empreendendo.
é um terceiro ponto bastante importante que está totalmente ligado ao DNA da SPM de marketing. Pô, muito legal, Léo. Eu acho que a gente trouxe aqui muitas noções importantes da carreira do design de animação, trouxe dados interessantes e, assim, essa questão mesmo da amplitude de possibilidades dessa carreira hoje em dia. Eu acho que quem ouviu tá bem informado para tomar essa decisão e eu acho que tá bem animado também. Eu sinto que, que deu uma animação aí no pessoal. Eu agradeço pelo papo, viu, Léo? Foi ótimo. Foi ótimo, Zá. Muito bacana, sim. E recomendo a todos que gostarem de animação para experimentarem o curso, né? Fazerem uma aula. Acho que sentindo o que é e aquilo que eu já tinha falado no início, né? Quando você faz com prazer, você faz bem feito. É quase natural, né? Você tem prazer em fazer aquilo, é uma coisa que você vai fazer com esmero, né? Com prazer, vai com dedicação e vai conseguir trabalhar a vida toda, né? Porque é uma coisa que você gosta e tem prazer e vai fazer com muita felicidade, que é né? Não basta ganhar dinheiro, né? Você trabalhar num lugar, ganhar dinheiro, fazer uma coisa que não gosta, acho que o sentido da vida, primeiro, é você ser feliz, né? Então, é um ponto muito interessante, assim. Vários que vêm aqui amam animação e ficam realmente muito cativados com o conteúdo, né, que vem em sala de aula pelo fato de gostarem muito do que estudam. É isso, Léo. O importante é a gente ser feliz e ser feliz hoje, né? Porque são os nossos dias que a gente tem. Exatamente. Obrigadão, viu, Léo? Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tem muita oportunidade de trabalho legal para o designer de animação, você não acha? Se você se interessou por essa carreira, não deixe de conhecer a graduação em Design de Animação da SPM em espm.br. Não se esqueça de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcasts preferida e avaliar o programa. Até mais, fui! Este podcast foi editado pela Maremoto.